A paz do Senhor, queridos. Ótima segunda-feira, ótimo início de semana. Hoje, dia 9 de junho, onde nós, mais um dia, estamos aqui para aprove a Deus, falar e compartilhar aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, tem colocado em nossos corações e fluindo para o seu coração, sua vida, o seu espírito. Hoje nós vamos compartilhar mais um capítulo da nossa série Identidade, que Deus tem nos surpreendido. Eu estou muito feliz porque eu falei isso em um devocional e eu vou aqui confirmar essa palavra dizendo que você não precisa de 30 dias para achar a sua identidade em Deus, para retornar à sua forma original. E nós estamos aí há pouco mais de 8 dias, né? 8 ou 7 dias, eu não sei ao certo, ministrando e falando sobre esse devocional, e eu já estou escutando pessoas no grupo do WhatsApp, né, alguns comentários no YouTube, as pessoas falando o que a palavra tem feito através da palavra, o que tem acontecido, o que está transformando na vida delas, né, a própria identidade sendo reconstituída. E eu quero pedir para você que ainda não faz parte do nosso grupo WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar, né, o nosso grupo WhatsApp, o link lá do chat do WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, nos ajude, se inscreva no canal, curta lá esse vídeo, os outros vídeos. Se você ainda não assistiu os outros capítulos, assista, vai valer a pena. Você vai entender o contexto geral de tudo que Deus está querendo fazer e o propósito desse devocional para a sua vida, tá? E também siga o nosso Instagram, Devocional Reino, tá? Vamos lá, vamos para a palavra de hoje. E o tema de hoje, o tema do dia. Quem está no WhatsApp já recebeu com exclusividade o tema de hoje, já sabe que nós vamos ministrar hoje, né? Desaprendendo os nomes que me deram. Eita, William, é muito difícil, é muito forte. Irmãos, esse é um processo que eu mesmo, de forma pessoal, precisei viver, né, para transformar isso na minha vida. Não foi tão traumático na minha vida porque eu consegui me destacar em outras áreas, mas eu sofri muito com os nomes que me deram. Eu não sei você, mas eu tive uma infância que eu muito cedo assumi grandes responsabilidades. Eu assumi grandes responsabilidades, eu me constituí na minha carreira profissional, não é a que eu desempenho hoje, né? Hoje eu trabalho com outras coisas, tenho uma empresa, mas eu desempenhei a minha carreira, eu me formei profissional muito cedo. Eu já com 12 anos já tocava de forma profissional à noite, né, em banda baile, em festas, em noites na cidade aqui de Fortaleza. E com 15 anos eu já viajava pelo Brasil com algumas bandas, né, fazendo shows. E o fato disso, como eu me destaquei muito na música, eu consegui criar uma outra vertente, um outro William. As pessoas já não me viam mais com nomes que ela me dava na minha infância, pelo fato de várias questões.
e elas já me viam com o William músico, um bom saxofonista, um músico. Então eu consegui apagar isso através da minha performance como instrumentista. Só que eu sei que existem pessoas aqui que até hoje elas não desaprenderam os nomes que as outras pessoas deram para eles. E até hoje você também escuta isso e toma para si. E essas palavras, elas não só você agarra, mas elas estão te dando destino até hoje. Sabe quando alguém diz algo ao seu respeito e você acaba se tornando aquilo que aquela pessoa diz e você diz, é uma praga. Não, isso não é praga. Isso é você aceitando as verdades que o mundo está falando ao seu respeito. Tá? Mas antes de entrar no tema, eu quero ler o versículo de hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 32, o versículo 28. A palavra vai dizer, já não te chamarás Jacó, mas será o teu nome Israel. Quantos nomes, querido, você já recebeu ou já carregou sem pertencer a você? Esses nomes, eles podem variar: orgulhoso, difícil, problemático, inseguro, mentiroso. E às vezes o que disseram ao seu respeito, o que disseram sobre você, torna você aquilo que eles disseram quando você aceita, quando você recebe isso dentro do seu coração, quando você realmente se enxerga da forma com que as pessoas estão te enxergando. Isso pode acontecer de forma expressa ou pode ser apenas um momento. Mas aos poucos aquilo vai virando verdade sobre você. Mas no reino de Deus há um lugar onde os filhos que recebem esse nome caem por terra, todos esses nomes, no lugar onde um lugar onde o reino de Deus ele não aceita que você tenha uma outra identidade a não ser a identidade a imagem e semelhança do Senhor, a identidade que Deus te deu, a forma original que Ele te deu. O que te chamaram não te define, mas quem você é. Às vezes, nós entendemos que as pessoas elas falam ao nosso respeito de forma, como eu posso dizer, de forma cuidadosa. Às vezes você entende que a pessoa ela tenta não te ofender, mas ela quer corrigir algo em você, e no meio dessas falas elas acabam te amaldiçoando, elas acabam falando para você o que você não é. E talvez você não consiga controlar isso nas outras pessoas, porque você só consegue se responsabilizar pelo aquilo que você fala, você não consegue se responsabilizar pelo que as pessoas interpretam. Mas você pode repreender e não aceitar isso na sua vida. Por mais que venha uma palavra de definição sobre você, pelo um conselho, às vezes as pessoas tentam de forma amorosa falar ao nosso respeito, mas acabam nos amaldiçoando com palavras por falta de sabedoria. Eu tenho uma experiência viva. Hoje eu tenho 3 filhos, são a minha maior riqueza, junto com minha esposa. E na minha família, nós temos 3 filhos e eu tenho o Miguel, que tem 13 anos, a Maria Elisa, que vai fazer 8 anos, e tem o mais novo, o Gabriel, que vai fazer 7. E o fato de o Miguel chegar na nossa vida, minha e da minha esposa Patrícia, muito cedo, isso causou uma imaturidade muito grande na criação do Miguel, onde nós não tínhamos
o senso de responsabilidade, nem de autorresponsabilidade, causando em nós uma criação um pouco problemática, para não dizer traumática, no Miguel. E o Miguel, ele viveu algumas dificuldades que, depois de um certo tempo, nós começamos a identificar isso, primeiro em nós, como pais, depois a gente conseguiu identificar nele. E nós entendemos, tanto eu quanto minha esposa, que algumas palavras que nós lançamos contra a vida do Miguel, que já foram canceladas pelo nome de Jesus, elas acabaram dando destino para ele. E hoje, nós lutamos contra alguns costumes, algumas situações que, na maioria das vezes, foram causadas por nós como pais. Mas nós vivemos isso lutando todos os dias, combatendo junto com o Miguel, que é um jovem maravilhoso, que é um menino que é um dos meus maiores orgulhos na vida, né? O Miguel, ele tem um chamado muito grande para a vida cristã, ele tem um encargo evangelístico muito forte na vida dele, e é um levita também. Só que isso, até que a gente nos acordasse, até que a gente acordasse, até que a ficha caísse de que a gente estava sendo maldição para a vida do nosso filho, com palavras, a gente precisou viver e ver o Miguel passar por várias dificuldades. E hoje eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você, você não precisa passar por essa experiência como o Miguel viveu, como nós vivemos. Porque essa dinâmica é linda, onde Deus deixa pessoas passarem por provações, por lutas, que mais na frente aquilo, se ela realmente conseguir se arrepender e viver algo novo em Deus, servirão como testemunhos para te exortar, para te ensinar de forma realmente pedagógica. Deus te ensinar. Eu estou te ensinando aqui em detalhes. Primeiro, para você não aceitar o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não leve isso para o seu coração. Eu aprendi com um pastor amigo, pastor Daniel Estevam, que foi meu pastor por alguns anos na igreja do Nazareno, e ele dizia: William, você tem um coração peludo. O que é que quer dizer essa expressão, coração peludo? Por um tempo ele entendia que algumas palavras que as pessoas diziam, eu guardava no meu coração. Eu não sei se você já viu um pelo. O nosso braço, por exemplo, quando ele é peludo, quando cai algum farelo, alguma coisa, ele fica ali. Ele não sai, a não ser que você sacuda, né? Você bata e remova ali o objeto, alguma coisa que caiu, a poeira, não sei. E aí ele dizia que eu tinha um coração peludo, porque tudo que caía, ficava. E muitas vezes nós estamos dessa forma, com o coração peludo. Eu precisei acordar, eu precisei viver coisas novas, eu precisei passar e superar algumas dificuldades para hoje dizer para você que o que as pessoas dizem ao seu respeito não é o que Deus diz, e não é isso que te identifica. A tua identidade em Deus, ela é além do que você imagina, ela vai além do que as pessoas dizem. Ela é o que Deus diz ao seu respeito. E William, como saber o que Deus diz ao meu respeito? É a busca, é a intimidade, é a frequência, porque nós cristãos, nós pecamos por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de intimidade, por falta de conversas com Deus. Muitas vezes nós queremos nos chegar até a Deus como se fosse falando com o nosso... como se Deus fosse um ser em que ele só aparece nos dias de cultos,
ele só aparece nos dias de congresso, ele só se manifesta no dia de oração. Não, Deus é como a sua esposa. Eu não estou comparando Deus à sua esposa, mas eu quero dizer que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Deus, ele está do seu lado. O Espírito Santo está do seu lado. Você pode falar com ele todas as vezes que você quiser. Sempre. Deus está aqui agora. Ele está fazendo eu falar e ele está me orientando para falar isso para você. Entender a sua identidade, entender o que Deus tem ao seu respeito, o que Ele fala ao seu respeito, a sua forma original. Voltar à sua forma original é ter intimidade. Lembra lá da história de Jeremias? Só que eu quero me atentar aqui para Gênesis 32. Vai retratar um momento em que Jacó ele se preparava para reencontrar o seu irmão, Esaú. Ele estava angustiado, ele buscava a Deus e passava a noite, e para que ele conseguisse ter a sua bênção, ele passou a noite lutando com um anjo, diz a palavra de Deus. E, inclusive, isso vai estar, se você quiser ler depois, no próprio Gênesis 32, no versículo 24 até o versículo 28, vai tratar de todas essas questões. E isso é uma manifestação divina, a palavra vai falar sobre isso. E dentro desse texto, nós conseguimos encontrar dois termos hebraicos que, traduzidos para o português, têm um significado muito forte. Um dos termos é Yaakov, que significa aquele que agarra o calcanhar. Simboliza engano, manipulação. E nós vamos encontrar um outro termo, que é Israel, né? Que é aquele que luta com Deus e prevalece. O nome carrega destino. Deus muda o nome de Jacó aqui em Gênesis 32 para Israel, não só para marcar um novo ciclo na vida de Jacó, mas ele mudava o nome de Jacó para Israel para afirmar que a identidade verdadeira dele é revelada na presença de Deus. Querido, entenda isso. A real identidade, a sua identidade, a minha identidade, não é os nomes que nós recebemos, não são as palavras que já nos deram destino, não são os enganos que as pessoas falam ao nosso respeito. Quantas vezes você já escutou, olha, eu amo a sua vida, eu gosto muito de você, mas você precisa parar de ser? Aí você vai dar o nome aí que você já tem recebido. Para que as coisas avancem na sua vida, você precisa parar de ser? Muitas vezes em amor, mas você não deve aceitar isso. Jacó era conhecido por ser enganador, manipulador, usurpador. Era assim que o mundo chamava. E talvez era assim que ele mesmo se via. Mas tudo muda quando ele luta com Deus. E eu não estou falando de forma... E eu nem quero entrar nesse assunto, tá? Mas eu não estou falando aqui de forma expressiva, não é essa palavra que eu estou buscando, de forma literal, que ele luta com Deus. Porque algumas pessoas vão dizer que essa luta de Jacó com Deus não foi de forma real. Eu não quero aqui fazer apelo para nenhuma das vertentes, eu quero apenas usar o texto para poder te trazer essa verdade. Jacó, naquele encontro, ele não só lutou com Deus, mas ele ganhou um prêmio, ele ganhou uma nova identidade. Identidade essa confirmada pelo próprio Senhor. Porque o Senhor olha para ele em Gênesis 32, 28,
e vai dizer: já não te chamarás Jacó, mas Israel será o teu nome. De Jacó, de enganador, de usurpador, de mentiroso, de manipulador, para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a tradução da palavra. Às vezes você não tem como lutar com Deus. Mas você pode sim lutar contra as mentiras que o mundo está te dando sobre você. Você pode lutar contra as mentiras que deram para descobrir a verdade que Deus sempre viu em você. Hoje é um dia, hoje é a segunda-feira, é o primeiro dia da semana, é um dia que Deus te convida para você desaprender essas palavras, esses nomes que não vieram dele. Porque só quem te criou tem autoridade para te nomear. Só quem te criou sabe qual é a tua forma original. Só quem te criou sabe a verdade sobre você. Você não é um erro. Você não é o que te chamaram. Você que Deus disse. Você é que Deus te disse. Existe um estudo de psicologia social que foi feito em crianças. Crianças essas que eram rotuladas de forma negativa na infância. E essas crianças, elas tinham uma grande probabilidade de absorver esses rótulos como verdade. E isso impactava na autoestima dessas crianças e na decisão. Veja bem, os rótulos que elas recebiam na infância impactavam nas decisões futuras. Isso mesmo, da vida adulta. Só que, por outro lado, experiências com nomes positivos, ou seja, crianças que viviam positividades em casa, afirmações de identidade, geram mudanças de comportamento, maior empatia e senso de pertencimento. Essas crianças, elas viviam uma alta performance na vida quando elas tinham de forma positiva essas afirmações de identidade. Quando os pais, quando eles eram pequenos, o abençoavam, de forma positiva afirmavam que eles eram isso, aquilo. Então, desaprender o que foi dito pode ser tão importante quanto aprender o que é verdade. A verdade de Deus sobre você. E para finalizar, antes de orar, como sempre, eu vou trazer aquela história. Aquela história que nos ajuda a aprender, a entender as verdades de Deus. E hoje eu vou falar sobre um jovem chamado Lucas. Lucas sempre foi um jovem problemático. Era o problema da família, segundo a família dele. Ele ouviu isso desde criança na escola. Era chamado de bagunceiro, em casa, de peso morto. Aos 19 anos, Lucas foi preso. Tentativa de furto foi o crime. E quando saiu da prisão, o único nome que ainda acreditava carregar era o de bandido. Ninguém queria dar uma segunda chance para um bandido. Ou seja, Lucas. Assim ele se reconhecia. Ninguém, exceto uma igreja simples no interior. Lá, um pastor olhou nos olhos de Lucas e disse: você não é o que fez. Você não é o que você fez. Você é o que Deus ainda vai fazer em você. Foi a primeira vez que ele ouviu algo diferente. No batismo, o pastor declarou alto diante de todos: este é meu irmão Lucas. Hoje, Deus o chama de renascido. Anos depois, Lucas se tornou conselheiro de jovens em situação de risco. Seu testemunho transformou mais de 200 vidas até hoje.
E quando perguntaram como ele conseguiu, ele responde: um dia, escute isso, um dia alguém me deu um nome novo e esse foi suficiente para começar de novo. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo com você ou falaram ao seu respeito para você se tornar o que você é hoje. Eu sei o que eu sou hoje. Eu sei o que me faz perder a minha identidade em Deus. Eu sei o que eu preciso corrigir para voltar à forma original. Eu sei o que eu, na verdade, preciso mudar para que Deus continue sendo, para que eu continue sendo a imagem e semelhança dele. E você? Você precisa agora fazer uma autoavaliação, você precisa entender isso. Porque você não é o que você fez. Você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você é o que Deus diz ao seu respeito. E você é aquilo que Deus é em você. Inclusive, eu tenho estudado sobre a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E nesse momento eu tenho compreendido que Deus, irmãos, Deus nem nos pune com a severidade dos nossos atos. Você sabia disso? Você já imaginou se um homem adultera e Deus o pune com o adultério da sua própria esposa? Você imaginou se um homem rouba ou mata, Deus o pune com a morte do seu próprio filho? Ou de alguém que ele ama? Pois é. A graça de Deus, ela nos faz viver a consequência dos nossos pecados, mesmo arrependidos. Mas Ele não nos pune com a severidade dos nossos pecados. Isso não quer dizer que eu preciso andar pecando achando que Deus vai passar a mão. Não. Porque a consequência você vai viver. Um homem que mata e se arrepende, minutos depois ele ainda precisa ser preso. Um homem que adultera e se arrepende minutos depois, ele ainda precisa reconquistar a esposa, ou até mesmo ele talvez, se não seja perdoado pela esposa, perde o casamento. O que eu quero dizer para você é que você não é aquilo que você fez. Por mais que você se arrependeu e por mais que você esteja vivendo essas consequências hoje ainda, Deus já te perdoou. Mas Ele sabe muito bem quem você é, Ele sabe qual é a sua forma original. E nessa manhã eu quero orar por você e declarar sobre a sua vida a verdade de Deus sobre você. Você não é os nomes que te deram, você não é aquilo que na sua infância você recebeu pelos seus pais, você não é aquilo que na sua infância você recebeu pelos seus colegas, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Você não é aquilo que as pessoas disseram sobre você. Por mais que você tenha roubado, matado, sido preso, você não é um assassino, você não é um ladrão, você não é um bandido. Você é aquilo que Deus disse sobre você. E para entender isso, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Hoje, agora. Não é ontem, não é amanhã. É hoje. Agora. Presente. Não é no passado nem no futuro. Vamos orar? Amém? Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Deus, tu tem
falado ao nosso coração todos os dias desse devocional. Tu tens, Senhor, movido situações e circunstâncias sobre esse devocional. Deus, eu oro agora por pessoas que têm sido traumatizadas por palavras ditas que deram destino às suas vidas. Senhor, foi você não vale nada, foi um irresponsável, foi um mentiroso, foi termos como esse, Senhor, que mudaram destinos. Pai, nesse momento, eu oro para que essas palavras não se tornem, não sejam mais verdade sobre essas vidas. Pai, eu oro para que essas palavras sejam agora dissipadas, que elas caiam por terra nesse momento, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, por favor, entre sobre essas vidas, entre, Deus, em cada coração nesse momento, apagando da mente e do coração as palavras que deram destino. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus me mostra, queridos, uma mulher que está ouvindo esse devocional nesse momento. E essa mulher, Deus me diz que essa mulher viveu grandes dias de tribulação. E essa mulher, ela entende que o pecado dela trouxe ela a esse lugar de luta. E o Senhor diz para você, mulher, que não é para a sua morte espiritual, não é para que você sofra, mas você precisa aprender em meio a essa luta. Aleluia! Você precisa entender que o que Deus tem para você é maior do que as pessoas estão te dando, é maior do que esse relacionamento enganoso está te dando. Deus me mostra uma mulher que escuta esse devocional, que está vivendo o que não deveria viver. Deus está me mostrando que essa mulher tem ouvido tantas coisas, e o Senhor me mostra um jugo, um fardo inútil, porque ela está tocando em lugar que não é dela, ela está mexendo com uma vida que não é dela. E Deus te diz que, querida, escute isso, saia hoje dessa situação. Deus, eu oro por essa vida, Pai. Eu oro por essa vida, por essa mulher, Senhor. Que o Senhor tire essa mulher dessa situação, que ela consiga entender, Deus, que esse relacionamento não é dela, é de outra pessoa, Senhor. Que ela consiga entender, Senhor, que não adianta, não avança, Senhor. Que ela não avança, a única coisa que ela está ganhando é maldição. Escute, mulher, a única coisa que você tem ganhado é maldição. E palavras que estão chegando a você. Não sei se está entrando no seu coração, mas você está se tornando essa verdade que está sendo lançada contra a sua vida. Dê um basta hoje, um fim hoje. Pai, eu oro por cada pessoa ouvindo esse devocional. Por cada vida que ouviu, Senhor, essas palavras, que ouviu, Senhor, essas palavras e trouxeram elas a esse lugar, se tornaram verdades na vida dela, da infância até hoje. Deus, eu oro para que o Senhor cancele nesse momento e que essas vidas escutem a verdade que Deus tem para a vida delas,
trazendo a ela intimidade, Senhor, contigo. Que elas consigam ouvir de forma, Deus, audível o som da tua voz, que elas consigam sentir a certeza no coração de que é o Senhor que está falando. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais essa palavra revelada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Me perdoe por falar algo que você não queria ouvir. Qualquer coisa você pode prestar contas com ele, tá? Porque nesse devocional nós somos guiados por ele. Quero te agradecer por ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo até aqui, ouvir esse áudio até aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.